Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 6. Você que está em casa também, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 8. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele reuniu-se com os seus oficiais e comandantes e disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Imediatamente o homem de Deus mandou uma mensagem ao rei de Israel: não passe em tal lugar, pois os sírios estão descendo para lá. O rei de Israel mandou soldados para investigar se realmente as tropas do rei da Síria estavam no lugar em que o homem de Deus havia indicado. E viram que era verdade. Com isso, eles se livraram de uma derrota. E isso aconteceu diversas vezes. O rei da Síria ficou enfurecido e convocou seus conselheiros e perguntou: como é que o exército de Israel descobre o lugar do nosso acampamento? Qual de vocês é o traidor? Quem esteve informando o rei de Israel sobre os meus planos? Não somos nós, Senhor, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, é quem descobre os seus planos e conta tudo ao rei de Israel, até as palavras ditas em segredo no seu quarto. Então o rei ordenou: vão descobrir onde ele está e mandaremos soldados para capturá-lo. A informação que o rei recebeu foi esta: Eliseu está em Dotã. Então, uma noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros e cavalos para cercar a cidade de Dotã. Quando o servo do homem de Deus se levantou bem cedo, pela manhã, viu que estavam cercados pelas tropas, carros e cavalos. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo a Eliseu. Não tenha medo, disse Eliseu. Aqueles que estão conosco são muito maiores e muito mais fortes do que eles. Então Eliseu orou: ó Senhor, abra os olhos do meu ajudante para que ele veja. E Deus abriu os olhos do jovem, e ele viu as colinas cobertas de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Fala agora ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem é: o que você está vendo? O que você está vendo? Nós acabamos aqui de ler a história, o episódio em que Eliseu se viu cercado pelos exércitos da Síria, o profeta Eliseu. E o seu servo, que era Geazi, se chamava Geazi, o jovem servo de Eliseu, ao ver aquela cena, a casa cercada, a casa onde eles estavam, toda a cidade cercada, ele ficou com muito medo, apavorado, e perguntou ao profeta: o que nós vamos fazer? Eliseu, irmãos, ele estava muito calmo, e Geazi estava muito nervoso. Parece que Eliseu não estava incomodado com aquela situação. Parece não, ele não estava incomodado com o que estava acontecendo naquele momento, com o que podia ser visto. E aí fica a pergunta, irmãos: por que que Eliseu não estava incomodado, não estava com medo, e Geazi estava com muito medo? Os dois estavam na mesma situação, ou seja, estavam cercados. Mas um não tinha medo e o outro tinha medo. Qual é a resposta? O que é que levava Eliseu a não estar com medo diante de uma situação em que a vida dele corria um grande risco? Porque os sírios estavam ali para prender e provavelmente matar Eliseu. O que é que levava Eliseu então a estar tão calmo e tão tranquilo?
A resposta, irmãos, é que Eliseu estava vendo algo que Geazi não estava vendo. Amém? Os olhos de Eliseu, os olhos espirituais, a fé que Eliseu tinha, fazia com que ele visse algo que Geazi não estava vendo. E essa visão que Eliseu teve, nós sabemos qual era. Eliseu estava vendo os exércitos do Senhor ao lado dele, protegendo ele, cuidando dele. E ao ter essa visão, ele estava tranquilo e calmo. Mas Geazi não estava vendo isso. A única coisa que Geazi conseguia ver era os exércitos da Síria. E meus irmãos, dependendo do que nós estamos vendo, nós vamos estar tranquilos ou apavorados. Dependendo do que os olhos do nosso coração vê. Você sabia que o coração tem olhos? É. A gente até canta. Abre os olhos do meu coração. Abre os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Você sabia disso? Que seu coração tem olhos? É necessário que os olhos do teu coração estejam abertos para que você viva neste mundo de uma forma confiante e corajosa. Amém? Então depende dos seus olhos. Depende da maneira como você vê. Irmãos, existem os olhos da carne, os olhos físicos. E com esses olhos nós vemos a realidade que nos cerca, humana. Como Geazi. Geazi, ele via a realidade humana que estava ali, a realidade palpável. Já Eliseu, ele tinha olhos espirituais, ele tinha uma visão espiritual. Então, ele olhou aquela situação de uma maneira diferente de Geazi. Ele olhou a situação de uma maneira diferente. Eliseu viu os exércitos da Síria, ele viu, mas ele viu algo maior e mais forte ao redor dele, que era a presença de Deus. Na sua vida, ao seu redor, existe algo mais forte do que tudo isso que está acontecendo no mundo, que é Deus na sua vida, é a presença de Deus, que nos garante tranquilidade, que nos garante estarmos controlados, não desesperados, não aflitos, nem angustiados, porque nós vemos algo muito maior em nossa volta. Tem gente que só está vendo doença, só está vendo pandemia, só está vendo desemprego. Oh, irmãos, mas tem algo muito maior ao nosso redor, ao redor do cristão. E de maneira nenhuma podemos ficar apavorados, como Geazi. Geazi disse, ai meu Senhor, ele deu um grito, né, irmãos? Ai meu Senhor, estamos perdidos. Como iremos fugir desses exércitos da Síria? Como é que vamos fugir dessa armadilha? Não tem jeito. Mas os olhos de Eliseu estavam abertos. E é interessante, irmãos, o que é que Eliseu faz, então? Eliseu faz uma oração. Primeiro ele diz, olha, não se preocupe, Geazi, não se preocupe, porque quem está do nosso lado é mais forte do que está do outro lado. E os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E aí Eliseu faz uma oração. Qual é a oração que Eliseu faz? O que é que Eliseu pede a Deus? Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja também. Abre os olhos do moço para que ele veja e não fique nesse estado de apavoramento, de medo. Então, e Deus faz isso.
Deus abre os olhos de Geazi, e Geazi vê então. Então nós temos que, irmãos, ter essa visão, amém? Você tem que ver além. A sua visão tem que ir além da visão natural, do que é a realidade que nos cerca. Porque a realidade, irmãos, existe uma realidade maior do que essa realidade que vemos com os nossos olhos natural. Há uma realidade maior. 2 Coríntios 5:7, vamos ler esse texto. Olha o que está escrito a respeito desse assunto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Vamos ler todos juntos? Porque a fé, ela tem uma visão também. A fé, ela enxerga longe. A fé enxerga longe. Quem não tem fé não enxerga longe, mas a fé enxerga longe. Porque vivemos pela fé, e não pelo que vemos. Ou seja, nós não baseamos a nossa vida, irmãos, pelo que vemos. Não. Eu não vou pautar a minha vida. Eu não vou ficar alegre ou triste, ou animado ou desanimado, pelo que eu estou vendo. Não. Porque eu vivo pela fé. Amém? Você não pode permitir ser atingido, abalado, pelas circunstâncias. Porque você não pode viver pelo que você vê. Ou pelos seus 5 sentidos. Não é por aí, irmãos. Nem pelas emoções. Nem pelo nosso coração. Porque se existe algo que é muito enganoso na nossa vida, é o nosso coração. Cuidado com ele. Então nós vivemos pela fé. Como diz aquela música, né? Pela fé. Pela fé você vai caminhando. Pela fé você vai prosseguindo. Pela fé você vai fazendo a obra do Senhor. Tudo é pela fé. Não é que nós ignoramos, irmãos, a realidade que está em nossa volta. Crente não é negacionista, de maneira nenhuma. Nós não negamos o que está acontecendo hoje no mundo, mas nós afirmamos que existe uma realidade maior. Existe algo maior do que tudo que está acontecendo. Existe um Deus poderoso ao nosso redor. Existe um mundo espiritual que a gente não consegue ver, mas existe. Amém? Eu agora me lembrei de um caso. Antigamente, aqui na nossa igreja, a gente cantava muito aquela música, O Homem de Branco. Quem conhece essa música? O homem de branco está passeando no meio da igreja. Aí um dia um irmão chega no meu gabinete: pastor, o senhor precisa proibir os irmãos de cantar. Essa música não pode ser cantada aqui na nossa igreja. Eu disse: por quê, meu irmão? Porque eu estou lá no culto e não vejo um homem de branco nenhum, pastor. Os irmãos estão mentindo. Isso é mentira, pastor. Eu fico olhando, não vejo. Isso é mentira. Eu sou, irmãos. Aí eu disse a ele: olha o que diz a música. Pela fé eu contemplo o homem de branco no meio do templo. Como é que começa a música? Pela fé eu contemplo. Amém? Você crê que tem anjos aqui nessa manhã? Aqui, no culto? Você crê? Eu creio. Porque eu estou olhando com os olhos da fé. Você crê que o homem de branco está aqui? Eu creio. Amém? Os irmãos estão entendendo? Se eu creio, eu estou tranquilo. Amém? Se Ele está aqui, se os anjos do Senhor estão aqui, isso nos dá o quê? Paz, conforto e segurança. Então, os seus olhos estão focados aonde? É o que Deus está nos perguntando nessa manhã. Você está focado nos exércitos da Síria ou seus olhos estão vendo os exércitos de Deus? Isso é uma grande diferença, viu? Faz
uma grande diferença. Focar o que é? Porque a Bíblia fala de foco. É voltar-se para um único objetivo. É atribuir importância. Você atribui importância a quê? Ao que você vê com seus olhos naturais ou à realidade de um mundo espiritual que nos cerca? É muito importante, irmãos, focarmos na coisa certa. Sabe por quê? Nós temos exemplos na Bíblia. Quando Pedro focou nas ondas e no vento, quando ele estava andando por cima das águas, o que aconteceu? Quando ele começou a olhar para o vento, começou a olhar para as ondas, o que é que diz o texto? Pedro começou o quê? A afundar. Porque ele focou, ele começou a olhar, deixou de olhar para Jesus e passou a olhar para o vento e as ondas. Afundou. Os israelitas focaram nos gigantes que tinham em Canaã. Em vez deles focarem em Deus, eles foram focar nos gigantes. E começaram a falar dos gigantes. Ah, mas tem gigantes. E nós não podemos contra os gigantes. O que aconteceu, irmãos? Toda aquela geração de 20 anos para cima não entrou na terra prometida. Porque o foco deles não estava em Deus, estava nos gigantes. Quando Deus chamou Moisés para tirar o povo dele do Egito, Moisés focou em quê? Nas suas deficiências. E ele começou a falar, a enumerar para Deus as deficiências que ele tinha. E diz lá o texto, irmão, que Deus ficou muito chateado com Moisés. Porque Moisés colocou muitas desculpas. Ou seja, Moisés estava focando nele, em vez de focar em Deus. Você não tem que focar em você, você tem que focar em Deus. Porque você realmente é deficiente, você é cheio de defeitos. Mas há um Deus poderoso na nossa vida, que vai fazer a obra através de nós, vai nos usar. Não é você, entenda, nunca foi você, sempre foi Deus. Você entender isso? Nunca foi você, sempre foi Deus na tua vida. Se não fosse Deus, você não estaria aqui nessa manhã, nós não estaríamos aqui hoje. É tudo Deus, do princípio ao fim. Desde o início foi Ele, e até agora tem sido Ele na tua vida. Não é por sua causa, é por causa dEle. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele faz. Você está entendendo isso? Então descanse no Senhor. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai terminar essa boa obra. Ele vai te aperfeiçoar a cada dia. Ele vai continuar te conduzindo pelos caminhos dele. Não é você. Jeremias, quando foi chamado por Deus, ele colocou o foco na pouca idade que ele tinha. Ele disse: Senhor, eu ainda sou uma criança. Mas Deus disse: não, é você que eu vou usar. Não importa a sua idade, eu vou usar você. Então, qual é o seu foco? Para onde você está olhando? Para Deus ou para as circunstâncias? Você lembra da música que a gente canta? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Vamos lá? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Amém? Glória a Deus. Aí ele continua, né? Essa paz que eu sinto em minha alma. Diga, não é porque tudo me... Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vista,
alegre estou. Está vendo? Não olha a circunstância. Palma para Jesus. Foque no alvo certo. Hebreus 12, versículo 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Vamos ler todos juntos? Mantenham o autor e consumador da nossa fé. O que é manter? Manter é fazer ficar, conservar, sustentar. O que é firme? Fixo, que não cede. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: mantenham, conservem, sustentem o olhar firme, o olhar fixo em Jesus. Amém? Conserve o seu olhar fixo em Jesus. Por quê? Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Se tirarmos o foco de Jesus, não vamos prevalecer diante das circunstâncias adversas. Essa que é a verdade. Por isso Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,18. Vamos ler. 2 Coríntios 4,18. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Vou repetir. Olha o que é que Paulo está dizendo. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Você está prestando atenção em quê? É o que Deus está te perguntando nessa manhã. Você está prestando atenção em quê? Nas circunstâncias? Nas notícias aí ruins? Naqueles que ficam dizendo, né? Só coisa ruim, trazendo coisa ruim. Você está prestando atenção nisso? Não, não preste não. Paulo disse, ele prestava atenção nas coisas que não se veem. No mundo espiritual, na palavra de Deus. É isso, irmãos, que nós temos que olhar. Amém? É isso que nós temos que ver. Irmãos, temos que ter cuidado com os nossos olhos. Porque Jesus falou da importância dos nossos olhos. Eles podem ser bons ou ruins. Você tem um olho bom ou você tem um olho ruim? Você tem olho bom ou olho ruim? Pastor, o que é isso? Olho bom, olho ruim? Tem. Vamos ver Mateus 6, 22 e 23? Vamos ver que tem olho bom e tem olho ruim? Qual é o tipo de olho que você tem? Os olhos são como a luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Ou seja, toda a sua vida será abençoada. Mas, se os seus olhos forem, o quê? Maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível. Irmãos, como interpretar esse texto aí? O que Jesus quer dizer com esse texto? Irmãos, olhos aí, a gente pode entender, tem alguns sentidos esse texto, mas a gente pode entender no sentido de como a gente analisa as coisas, o entendimento que a gente tem das coisas. Então a palavra olhos aí essa palavra de Jesus tem a ver com entendimento, da maneira que eu interpreto as coisas, da maneira como eu levo a minha vida espiritual. Ou seja, se você tem olhos bons, se você tem entendimento espiritual, a sua vida vai ser abençoada. Mas se os seus olhos são maus, ou seja, se você não tem visão espiritual, se você não tem entendimento espiritual, se você não anda pela fé, se você não é cheio do Espírito Santo, a sua vida não vai ser boa. É isso que Jesus está dizendo, olhos maus, toda a sua vida estará sendo prejudicada. Portanto, tenha olhos bons, amém? Diga assim, Deus, eu quero que meus olhos sejam bons. Diga assim, Deus, eu quero que os meus olhos sejam bons.
Ajuda, Senhor, os meus olhos. Os seus olhos precisam estar focados em uma coisa só. Os irmãos sabem que é bom, né, de vez em quando, procurar um oftalmologista, não é bom? Para ver como é que estão o quê? Os olhos, não é isso? Geralmente, irmãos, um olho saudável, falar de um olho saudável, vê uma imagem só e não duas, amém? Por exemplo, se você está vendo aqui 2 púlpitos, você deve amanhã, urgente, marcar um oftalmologista. Pastor, estou vendo 2 púlpitos. Pastor, estou vendo 2 teclados, eu olho e vejo 2 teclados. O que é que a gente tem que dizer? Misericórdia. Vá no médico, porque isso não é normal. Talvez você precise usar óculos, como eu. Amém? Porque uma visão saudável, o que acontece? Vê só um púlpito, vê só um teclado, amém? A visão espiritual saudável, os olhos espirituais saudáveis, só vê uma coisa: Jesus de Nazaré. Só vê Jesus, não vê mais nada, amém? Você só vê Jesus na sua frente, glória a Deus. Você não vê mais nada. Você não vê mais nada. Irmãos, quando Paulo está escrevendo aos crentes de Éfeso, Paulo faz uma oração a Deus. E essa oração é a seguinte, está lá em Efésios capítulo 1, versículo 18. Peço, Paulo se dirigindo aos Efésios, peço que Ele quem? Deus, eu estou pedindo a Deus, que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a riqueza da glória da herança dos santos. Amém? Olha que coisa importante, irmãos. Temos o foco só em Jesus. Marta, irmã de Maria, estava olhando, estava vendo várias coisas. Naquele dia que Jesus foi visitá-los, foi visitar a casa de Maria. Ela estava olhando muitas coisas, muitas. E olhava uma, e olhava. A atenção dela estava o quê? Dividida. E Jesus chamou a atenção dela, dizendo: Marta, Marta, sua visão está muito distorcida. Marta, Marta, tu está muito ansiosa. Marta, Marta, tu está muito preocupada com as coisas. Marta, Marta, você está olhando muitas coisas, dividida, distraída. Não faça isso, faça como Maria, que está concentrada em mim. Amém? Se concentre em Jesus apenas. Amém? Se concentre em Jesus. Maria tinha um único alvo, que era Jesus. Tinha um único alvo, que era Jesus. E por fim, para concluirmos, não deixe que ninguém tire você do alvo. Amém? Porque, irmãos, o mundo, se Eliseu fosse inseguro, Geazi teria tirado Eliseu do alvo. Porque Geazi, ai meu senhor, irmão, se Eliseu fosse, o que foi Geazi? E aí ia ficar com medo também, mas Eliseu estava bem posicionado, não se incomodou, não se deixou influenciar por aquele homem medroso, por aquela palavra negativa, né? Ai meu Deus, ai meu Senhor, vai acontecer, eles vão nos pegar, eles vão nos matar. Não permita isso. Na Bíblia nós temos vários exemplos dessa situação. E que nós temos que ter muito cuidado para você não ser contaminado com pessoas que têm olhos ruins, maus, e vem contaminar você que tem olhos bons. E aí você fica triste, desanimado, depressivo, porque você se deixou levar, contaminar. Então não deixe que ninguém tire você do alvo que é Jesus. Tentaram tirar Bartimeu do alvo, cego
Não foi isso que falaram para Bartimeu? Foi. Bartimeu tinha um alvo. Bartimeu tinha visão espiritual. Quando ele soube que era Jesus que estava passando, os olhos espirituais de Bartimeu foram aguçados, a visão espiritual. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas os opositores, aqueles que eram contrários, disseram: pare de chamar por Jesus. Também tinha dessas pessoas lá junto de Jairo, o chefe da sinagoga, que quando Jairo estava lá todo animado, Jesus estava indo lá com ele para a casa dele para orar pela filhinha única que ele tinha, estava moribunda, morrendo, e aí chegam para ele os que não têm visão espiritual, os que não têm fé, os que são contrários, os que veem problema em tudo, e não conseguem ver nada positivo, chegam para Jairo e diz: não incomodes mais o mestre. Não incomodes. Pare de incomodar Jesus, porque não tem mais jeito. Diga para quem está ao seu lado, você que está em casa, diga: tem jeito sim. E aí Jesus diz para ele: rapaz, fica tranquilo, não dê ouvido para essa gentalha não, não ouça não. Deixa eles falarem, vamos lá, eu vou na tua casa. Amém? Jesus estava dizendo para Jairo: não tire o foco de mim. Quando Davi se dispôs a enfrentar Golias, o gigante Golias, o que disseram para ele? O que é que começar? Em vez de incentivá-lo, né, irmãos? Muito bem, Davi, vamos lá, você vai vencer, vamos, Davi. Foi assim? Não. Quer começar a dizer? Você ainda é moço. E ele é um soldado experiente. Saul disse: você não passa de um garoto. Você não tem condições de enfrentar esse Golias. Talvez estejam lhe dizendo: você não tem condições. Mas Deus está te dizendo: você tem, pode e vai conseguir. Com a ajuda minha você vai. Amém? E o que dizer, irmãos, da mulher de fluxo de sangue? Diz a Bíblia que ela foi desenganada, não por um médico, não por 2, não por 3, mas ela foi desenganada por muitos. O que é desenganada? O que é desenganada? Desiludida. Cada médico que ela procurava, o médico dizia o quê? Seu caso, já era. Tem mais jeito não. Não tem mais cura para você. Então, ela foi desiludida, irmão, de tudo que é lado. Foi desenganada. Mas ela não se deixou vencer. Não se deixe vencer, porque existe o médico dos médicos, o advogado dos advogados, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É Ele que dirige a tua vida. Tentaram até, irmãos, desestimular Jesus. Até com Jesus tentaram. Naquela primeira multiplicação dos pães, Jesus perguntou a Filipe: Filipe, vamos lá, Filipe, vamos arrumar pão, Filipe, vamos lá. O que é que Filipe disse? Jesus, deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção no que eu vou falar. Nem com 200 moedas de prata, nem com 200 moedas de prata, se a gente tivesse aqui 200 moedas de prata, não seria suficiente para comprar pão para toda essa gente. Oh, que boca miserável. O que é que ele devia ter dito, irmãos? Vamos lá, Jesus, a gente não tem dinheiro, mas a gente vai dar um jeito. Eu não sei como, Jesus, mas a gente vai conseguir. Foi assim? Não. Mas Jesus não se deixou levar. Não se deixe levar. Amém? Diga para quem está ao seu lado: não se deixe levar. Estamos rodeados de pessoas assim. Pessoas que não têm visão espiritual, que não têm fé, que só enxergam com olhos carnais. Irmãos, tem Geazi espalhado por tudo que é lado em nosso redor. Cuidado com Geazes. Cuidado com Geazi. Ore por Geazi, viu? Diga assim: Senhor, abre os olhos do teu servo. E se você é um Geazi da vida, você vai orar nessa manhã: Senhor, abre os olhos do meu coração.
Porque eu quero ver, Senhor, eu não estou vendo. Eu estou desesperado, eu estou aflito, eu estou angustiado, e eu quero ver, Senhor. E Deus vai abrir os seus olhos nessa manhã. E para nós concluirmos, vamos ler o Salmo 112, versículos 6 e 7. Fica de pé para a gente ler esse texto. Vamos ler todos juntos, viu? Você que está em casa, nós que estamos aqui. 1, 2, 3. Vamos lá? O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida, e sempre se lembrarão dele. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor, e ele tem uma base firme para a sua vida. Amém? Vamos repetir de novo esse texto? O justo nunca será derrotado pelas dificuldades da vida, e sempre se lembrarão dele. Ele não tem medo de más notícias, porque o seu coração confia totalmente no Senhor, e ele tem uma base firme para a sua vida. Você já tem uma base firme para a sua vida? Amém? Você já tem? Então alegre-se no Senhor nessa manhã. Nós vamos orar, o teclado vai estar tocando, e nós vamos orar. A pergunta é, o que você está vendo nessa manhã? O que é que você está vendo? Jesus te trouxe aqui para abrir os seus olhos espirituais, se eles não estão abertos ainda. Sabemos que a situação é muito difícil. O mundo está numa dificuldade terrível. Mas Deus está nos falando nessa manhã que a gente tem que olhar só para Ele. Nós não temos que ficar olhando para o que está acontecendo, nem amedrontados com o que está acontecendo, nem temerosos. Não! Deus está dizendo, não tenham medo. Olhem para mim. Abram os seus olhos espirituais, os olhos da fé, para que vocês vejam a minha presença. O que é que você está vendo nessa manhã? O que é que você tem visto nos últimos dias, nos últimos meses, nesse último ano? Fixe os seus olhos em Jesus, só em Jesus. Pai querido, Pai de amor, nós aprendemos nessa manhã que devemos fixar os olhos só em Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos, como o Senhor abriu os olhos de Gease naquele dia. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que a gente veja. Ó Pai, em nome de Jesus, que não estejamos focados, ó Deus, nessas coisas do mundo. Que não venhamos a ficar olhando nem para as ondas, nem para os ventos, senão nós vamos afundar. Mas que possamos estar olhando somente para Jesus. Nos abençoa nesta hora, Pai. Tem misericórdia de nós. Abençoa o teu povo. Abençoa os irmãos que estão aqui, os que estão em casa. Nos dá uma visão espiritual, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que a partir dessa manhã haja um milagre nos nossos olhos. Que o Senhor toque nos nossos olhos espirituais. E que possamos ver o que o Senhor está fazendo. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus.